pouco tempo atrás eu estava vendo um filme com Will Smith chamado Beleza Colateral, ou Beleza Oculta no Brasil. O filme é de 2016 e o filme vai direto para o coração, eu diria, da questão que importa para todos nós, diagnosticando a condição humana desesperada. O filme começa com o Will Smith interpretando um executivo de publicidade chamado Howard. Ele é um guru na sua área e todos querem ouvi-lo. E ele está se dirigindo aos seus associados, aos seus sócios. E Howard faz uma pergunta que é a mais provável de ser o coração de todas as perguntas quentes de hoje, da nossa geração. Ele pergunta: qual é o seu porquê? Por que você saiu da cama esta manhã? Por que você comeu o que você comeu? Por que você usou o que você está usando, vestindo? Não é? Por que você veio até aqui? Estamos aqui para nos conectar. Então, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai se conectar? Amor, tempo e morte. Essas três abstrações conectam cada ser humano, ele diz, na Terra, e tudo o que cobiçamos. Tudo o que tememos não ter e tudo o que acabamos comprando é porque no final do dia ansiamos por amor, gostaríamos que tivéssemos mais tempo e tememos a morte. Amor, tempo e morte. Vamos começar daqui, é o que ele diz. Acho bem propício, não é? Para o que nós estamos vivendo. As pessoas estão com medo, elas estão com medo de uma doença, elas estão achando que podem fazer alguma coisa para sobreviver, ou realmente acreditam que podem afastar a morte e se livrar dela, não é? Eu não sei se o escritor dessas palavras colocadas na boca de Howard, do Will Smith, era cristão ou não, é? Mas isso não importa. Mas eu não consigo pensar em uma descrição melhor da condição humana. Na ausência de Cristo, e nós temos que perceber se nós nos parecemos com as pessoas na ausência de Cristo ou quem vive na presença de Cristo. Mas, na ausência de Cristo, a humanidade está para sempre presa em uma situação que eu diria que é insolúvel. Nós vivemos sempre com medo da morte, né? O homem fora da presença de Cristo. Sempre com medo da morte e não podemos fazer coisa alguma para ganhar mais tempo. Essa é a história do homem natural. O homem natural vive sempre com medo da morte e não pode fazer qualquer coisa para ganhar mais tempo. E o amor real pode ser totalmente efêmero, e é efêmero e indescritível. Então, o filme acaba sendo o mesmo tipo de busca desesperada do homem natural, porque logo após o discurso de Howard, ele retorna, não é? O filme retorna 3 anos antes, um ano depois que a filha de 6 anos de Howard morreu. E ela morreu de uma forma rara de câncer. E o seu amor por ela e o corte de seu tempo juntos pela morte, ou seja, o impedimento dele estar com a filha por causa da morte, o esmaga completamente. Ela o esmaga tão completamente que ele sai da sua sanidade. Acho que é meio que está acontecendo com a nossa cultura nesse instante, né? E ele sai da sua sanidade e ele começa a enviar cartas para o amor, o tempo e a morte. As cartas estão cheias da sua raiva, sua desesperança e sua necessidade de encontrar uma verdade para sustentar ele, para se segurar, para não se perder de vez. Isso é quando o filme toma o seu quê sobrenatural, não é? Porque
é quando o amor, o tempo e a morte, para quem ele escreve cartas, na forma de 3 pessoas reais, saem das cartas e vão para a vida de Howard. Então, em certo sentido, essa é a nossa resposta em Cristo. Isso é o que Deus tem feito por nós na forma do seu servo sofredor. Através de Cristo, Deus entrou em nossas vidas humanas, cotidianas, e demonstrou um amor que está além de toda medida. Ele respondeu ao nosso tempo limitado com a resposta da sua eternidade, e ele para sempre derrotou a morte para nos dar vida. Esses 3 elementos humanos universais são o que está em exibição no momento seminal e eterno contido no relato do Evangelho. No momento em que Cristo chegou ao fim de sua paixão, ele está nesse ponto quebrado, maltratado, cheio de hematomas e feridas, e o colocam além da possibilidade de se ver feições humanas nele. Isaías diz que ele não parecia mais um ser humano. Ele é o servo sofredor predito por Isaías, ele é o bebê, a esponja de vinho que é espremida, e ele fala. James Brown, famosíssimo, né? Nasceu em 1933, morreu em 2006, ele conta como foi a sua experiência no enterro de Elvis Presley, que nasceu em 35, 1935, morreu em 1977. E James Brown, ele conta que quando eu entrei e vi o caixão aberto, eu senti que eu precisava desesperadamente de consolo. Eu coloquei a minha mão sobre o coração, o seu coração de Elvis Presley, né? E disse com lágrimas nos olhos: seu rato, por que você nos deixou? Como você pôde deixar isso acontecer? Como você pôde deixar isso acontecer? E ele diz, ele que também é um astro, né, do rock, ele diz: foi muito estranho, era apenas a segunda vez que eu tocava em alguém morto. Isso me fez pensar sobre o desperdício de um talento tão grande como o de Elvis, o que me fez questionar o que eu estava fazendo com a minha própria vida, não é? Sendo um famoso cantor também. Então, ele continua: durante toda a minha vida, eu não pude encontrar nenhum caminho seguro para sair dela. Se nem o Elvis pôde encontrar alguma maneira de não morrer, como alguém poderia encontrar? Então, é na sua biografia, né, que James Brown conta isso na página 247, mais ou menos. Então, como sair da vida? Como? É inevitável, não é? Hoje a gente vive num momento em que as pessoas acham que realmente elas podem evitar de alguma maneira. E Eclesiastes 3, 1 e 2 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Às vezes, diante da perspectiva da morte, os nossos sonhos desertam. A morte chega como alguém que não foi convidado, como alguém que não aceita nenhuma barganha, não barganha nada. E quando o homem vê de perto a morte, o pânico vem. É o que Hebreus diz, Hebreus 2,15, de todas as pessoas que não estão em Cristo, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então há pânico, há pavor. Não nos surpreende ver o mundo, no meio do problema que ele vive, apavorado e em pânico e sem uma racionalidade, né, para enfrentar as situações. Todo mundo acha que vai se esconder em algum lugar em que a morte não vai achar. Então, o homem pode, algumas vezes, tentar enfrentar bravamente, com indiferença na fisionomia, mas intimamente, todo homem fora de Cristo se sente só e sem recursos diante da morte. O homem é capaz de enfrentar esse último inimigo. No livro de Jó, a morte é chamada de o rei dos horrores. Ele diz: é arrancado da sua segurança, da segurança da sua tenda,
e é levado ao rei dos horrores. É por isso que muitos sequer pensam ou gostam de falar sobre isso, sobre morte. E como as mídias ficaram obcecadas em falar a respeito disso o tempo todo, as pessoas estão sendo obrigadas, isso as apavora, né? Mas olhe à sua volta, as pessoas, amigos, parentes, são levados pela morte o tempo todo. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Em muitos lugares na Bíblia, a morte é chamada assim, sombra da morte. E é isso mesmo, é uma sombra escura que vem e escurece os nossos melhores dias, entre aspas, não é? Então, dia a dia, vemos essa sombra se aproximando e logo essa sombra vai nos envolver. Pensar sobre isso parece melancólico para você? Parece mórbido? Esquecer essas coisas e ir vivendo não é uma atitude sábia, é escapismo, é perigoso. Moisés, em um salmo que fala sobre a morte, ele diz, no Salmo 90, né, tu os arrebatas no sono da morte. Eles são como a erva que nasce de madrugada cresce, floresce e à tarde corta-se e seca. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, pois passam rapidamente e nós voamos. E então ele diz um verso que se tornou famoso: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. É o Salmo 90, versos 5, 6, depois 9 e 10. Isso é um passo inevitável para se alcançar um coração sábio. Isso é realismo sóbrio, aprender a contar nossos dias, a pensar nessa realidade. A morte é talvez a única grande certeza da vida para todos nós. O grande Filipe da Macedônia, não é? O pai de Alexandre, o grande, ele encarregou um escravo para lhe dizer todos os dias: Filipe, lembre-se que você haverá de morrer. Nós não temos um servo ou um escravo como Filipe para nos lembrar, mas será bom se a gente fizer todo dia como Filipe fez. Então, não se pode lutar contra um inimigo que se teme, não é? Thomas A. Kempis diz: pense diariamente em sua própria morte, olhe o inimigo nos olhos. Agora, você é capaz? Isso deve ser uma experiência real para os filhos de Deus. A Bíblia diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Cristo se fez homem para participar conosco do mesmo estado e da mesma natureza, e ele nos livra dessa tirania diabólica, para não precisarmos viver esmagados pelo medo que a morte imprime em todo o homem natural. Cristo partilhou da nossa carne mortal para que nós experimentássemos isso. Ele experimentou a nossa morte por nós, para que ele destruísse o Senhor da morte. E o Senhor, entre aspas, né? Aquele que aterroriza os homens, e construísse uma ponte segura, ampla e forte sobre ela, para que nós pudéssemos passar por ela sem medo. O diabo foi destruído até onde ele tinha o poder de nos arruinar, o poder da morte, atribuído a ele apenas pelo efeito de nos trazer ruína e produzir a morte. Porque assim como em Adão todos morreram, Paulo diz, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. 1 Coríntios 15, de 22 em diante. Se você não pode entender a morte, também não pode entender a vida. Qualquer filosofia que nos ensine a viver os melhores dias, o verão da nossa vida, mas não nos ensina a dominar a morte, o inverno da nossa existência, não vale nada para nós.
E é nesse ponto que as filosofias sucumbem e o evangelho assume o lugar que é seu, né? É óbvio que o verdadeiro evangelho, não o evangelho que tem sido pregado hoje, que não é centrado em Cristo e deixa as pessoas com os mesmos recursos que o homem natural tem. Porque para acreditar num evangelho centrado no homem, você não precisa nascer de novo, né? E o que Jesus disse no momento final, na cruz, no grego, é na verdade apenas uma palavra, tetelestai, que significa está terminado. Então, mais importante ainda, essa é a palavra comercial, que significa, mais precisamente, agora está pago integralmente. E assim devemos perguntar o quê? O que está terminado? O que está pago na íntegra? Qual é a verdade que está a nosso alcance agora? O que é terminado é a morte e é substituído pela vida eterna. O que é pago na íntegra é o preço pelos pecados dos que Deus deu a Cristo na eternidade, nossos pecados que trouxeram a morte ao mundo, em primeiro lugar. E tudo isso vem a nós como resultado do amor eterno, inabalável e imutável de Deus por nós. Não precisamos mais temer a morte ou desejar que tivéssemos mais tempo, pois tudo isso é totalmente pago pelo amor de Deus por nós. Mas voltando ao filme, né? Mais tarde no filme, o amor aparece para Howard e diz para ele: você se lembra de mim? E Howard responde: ouça, creio em você em tudo que diz respeito à vida, exceto por uma pessoa. E o amor responde: não são apenas coisas, Howard. Eu sei que você não acredita em mim, mas você tem que confiar em mim. E Howard grita de volta: confiar em você? Eu confiei em você e você me traiu. Eu te vi todos os dias nos olhos dela, da filha dele que tinha morrido. E eu ouvi você em sua voz quando ela riu. Ou seja, ele viu o amor nos olhos dela e ele ouviu o amor na voz dela. E eu senti você dentro de mim cada vez que ela me chamou de papai. E você me traiu. Você, o amor, quebrou meu coração. Então, o amor dá a Howard a resposta das respostas. Ele diz: não, eu estou em tudo isso. Eu sou a escuridão e a luz. Eu sou a luz do sol e a tempestade. Sim, você está certo. Eu estava lá, em sua risada, mas eu também estou aqui agora, em sua dor. Eu sou a razão de tudo. O que finalmente afasta Howard e o traz de volta à sanidade é essa conversa com o amor. Não a morte, não o tempo, mas o amor. A morte era terrível, mas não podia assustá-lo o suficiente para mudá-lo. Não é? O tempo não podia convencê-lo, por mais que você tivesse tempo, o tempo também não pode mudar. Somente o amor poderia alcançá-lo e assim aconteceu. E é por isso que a resposta de Deus começa com o amor. Não é? Lá no filme, tudo é muito superficial, não é? Mas não aqui, porque Deus é amor. Mas o que o amor de Deus realmente faz? Que muda tudo. E muda a nossa relação com todas as coisas, incluindo a morte. Paulo diz: em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 5 e 6. Eu estava lendo a respeito da Segunda Guerra Mundial em um campo de concentração nazista na Hungria. Durante a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros foram forçados a fazer trabalhos imundos em uma estação de esgoto. Mas era trabalho e foi realizado por eles. Então a estação foi destruída por bombardeiros aliados. Não é? Assim, os oficiais nazistas, eles arranjaram para que os prisioneiros, com ferramentas de novo
e arrastaram eles para a outra extremidade da estação e eles tiveram que começar o trabalho sujo tudo outra vez. E no dia seguinte, eles ordenaram que eles pegassem as pás e fossem para os carros e recomeçar de novo. E foi assim sempre, dia após dia, sempre na estação de esgoto. Sempre ela acabava sendo destruída de alguma forma por algum ataque. E eles começavam a construir de novo e de novo e de novo a estação de esgoto. Finalmente, um velho começou a chorar incontrolavelmente, não é? Aquela coisa sem fim de construir a estação de esgoto naquele trabalho imundo só para começar de novo e de novo e de novo. Então esse velho começou a chorar incontrolavelmente, os guardas o arrastaram para longe e outro gritou que ele ficasse quieto e ele foi espancado em silêncio. Então um jovem que tinha sobrevivido 3 anos no acampamento disparou, se afastando do grupo, correndo. E os guardas gritaram para que ele parasse enquanto corria em direção à cerca eletrificada. E os outros prisioneiros também gritaram, mas era tarde demais. Houve um brilho ofuscante, um ruído terrível, com um cheiro de pólvora queimada e ardente, né? E ele cai. O tiro não acertou ele, mas ele chegou até a cerca e tocou a cerca. Nos dias que se seguiram ao incidente, não é, dezenas de prisioneiros ficaram loucos e fugiram do seu trabalho apenas para serem baleados pelos guardas ou serem eletrocutados se chegassem até a cerca. Então, nós somos feitos para ser sustentados por um futuro determinado. Nós fomos feitos para viver na certeza de um destino significativo. Então vamos usar essa palavra destino simplesmente para conectar esse grito tremendo do coração do homem com a palavra predestinação no texto de Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E então diz, em amor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus estabelece para nós um destino seguro para que possamos não soluçar, como Howard, né, o Will Smith no filme, com a perda da sua filhinha, para que possamos não soluçar durante os dias vazios, ou gritar futilmente, ou nos jogarmos nas cercas eletrificadas, porque não há futuro que nos mantenha fortes no presente, um futuro pelo qual vale a pena viver agora nesse mundo como ele é. Não há um futuro pelo qual faça a gente olhar para a morte sem o pavor daqueles que não conseguem realmente ver nada além da escuridão. Então devemos olhar para o objetivo do nosso destino e o fundamento do nosso destino. Primeiro, concentre a atenção no objetivo do nosso destino. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos amados. Efésios 1:5. Esse é o amor falando conosco, como com Howard, né, com Will Smith no filme. Nosso destino, antes da criação do mundo, é nos tornar, pela predestinação, filhos de Deus. A diferença entre predestinação, mencionada aqui no verso 5, e a eleição, a escolha, mencionada no verso 4, é que eleição se refere à liberdade soberana de Deus na escolha de quem Ele predestinará. Já a predestinação refere-se ao destino para o qual Ele nos escolheu. Eleição é a escolha de Deus de quem Ele quer, segundo o beneplácito da sua vontade. Já a predestinação é a determinação de Deus de que eles se tornarão seus filhos no seu Filho amado. Então, quando Deus escolhe em amor em Cristo,
ele tem um propósito, e assim ele predestinou esse propósito a acontecer. E qual é? Que você, se ele te chamou, se tornaria um filho de Deus, que você seria parte da sua família para sempre, herdeiro de tudo o que é dele, que você seria a imagem do seu filho. Então, nosso destino de ser filho de Deus é mencionado no verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por isso, a eleição aconteceu. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Verso 4. Por quê? Para que destino? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o conteúdo prático do nosso destino, se somos realmente filhos de Deus. Nosso destino predestinado é assumir o caráter de Deus, nosso Pai, caráter de santidade. Esse é o destino. Então, o teu destino é ser como teu Pai é, santo. Isso significa que sua própria essência é amar, pois Deus, seu Pai, é amor, como está em 1 João 4,8. Você está predestinado a ser como o seu Pai, mas esse não é o seu destino mais elevado. Seu destino mais elevado é descrito no verso 6, que diz: porque Deus nos predestinou para a filiação e santidade e inocência e amor. Por que ele fez isso? Versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. Nossa santidade e nossa falta de culpa, e nosso amor, e nossa filiação não são fins em si mesmos. Eles existem para algo maior, o louvor da glória da graça de Deus. O objetivo final de Deus na eleição e predestinação é que Deus possa ser louvado e sua glória, que é perfeitamente manifesta em seu Filho, seja manifestada por toda a eternidade. E o ponto mais alto dessa glória é a graça. Esse é o objetivo final do nosso destino. Não há esperança maior, nem futuro maior, nem futuro mais significativo, nem mais digno de ser vivido do que refletir e louvar a glória da graça de Deus para todo sempre. E a certeza desse destino está fundamentada na liberdade de Deus, soberana, e na obra perfeita do seu Filho. Como nós vimos no início, Howard fez a pergunta que é a mais provável ser o coração de nossas perguntas quentes hoje. Ele perguntou àqueles associados: qual é o seu porquê? Por que você saiu da cama esta manhã? Por que você comeu o que você comeu? Por que você usou o que você está usando? Por que você veio aqui? Estamos aqui para nos conectar. Então, como é que vamos fazer isso? Amor, tempo e morte. Essas três abstrações, como nós falamos, conectam cada ser humano na Terra. Tudo o que cobiçamos, tudo o que tememos não ter, tudo o que acabamos comprando é porque no final do dia ansiamos por amor. Gostaríamos que tivéssemos mais tempo e tememos a morte. Amor, tempo e morte. Não é? E ele diz: vamos começar por aqui. E vimos que o que finalmente afasta Howard e o traz de volta à sanidade é essa conversa com o amor. Não a morte e não o tempo, mas o amor. Não é? Vimos como os outros dois, a morte pode nos assustar e causar pavor, mas não pode mudar nada. E o tempo não pode nos dar sentido, simplesmente se nós tivéssemos tempo e mais tempo e mais tempo. Somente o amor poderia alcançá-lo, e assim aconteceu. Mas é tudo abstrato e somente poético, não é? Amor, amor, amor. O filme não pode ir além disso, além de superficialidades. Mas Deus nos diz que o amor realmente faz. Não é? Ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Efésios 1, 5 a 7. E é por isso que o próprio momento da morte de Cristo
é o ápice da verdade relacional de Deus. Porque Deus amou, elegeu e predestinou, nos deu a nossa eternidade e Ele o fez morrendo por nós. Isso é amor. Essa é a definição. Isso é amor de verdade. Tetelestai, está terminado, está pago na íntegra. É assim que o amor vence. Essa é a beleza oculta do homem natural. Só essa verdade realmente é bela, mas é uma beleza, como o nome do filme, colateral para esse mundo. E por ela ser colateral, o homem fica apavorado diante do rei dos horrores, a morte. A questão é, nós estamos com o mundo ou estamos descansando porque o nosso destino é ser para o louvor da glória da sua graça? Nós devemos pensar isso, porque a nossa geração precisa de homens e mulheres que realmente tenham visto a glória de Deus e possam proclamar para eles a verdade dessa beleza, enquanto eles veem em nós uma relação totalmente diferente com a vida e com a morte. Amém, queridos?